Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo para vocês agora a videoaula falando sobre força elétrica. Bom, basicamente, o que a gente vai falar é sobre a lei de Coulomb nessa videoaula. A lei de Coulomb é a fórmula, né? É uma fórmula, uma matemática, uma expressão matemática que fornece o valor da força eletrostática de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Aqui, ó, vamos supor que a gente tenha duas cargas, por exemplo, uma carga aqui Q1 e uma carga aqui Q2, e essas cargas estão separadas por uma distância D. A lei de Coulomb dá o valor da força entre essas cargas através da seguinte expressão: F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Então essa aqui é a lei de Coulomb, onde F é a força, dada em newtons, Q1 e Q2 são essas duas cargas, D é a distância. Esse K, ele tem, para o vácuo, por exemplo, esse K, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. E tem as unidades aqui, né? Se eu não me engano é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Acho que é isso. Então, esse K, na maioria dos problemas do ensino médio, sempre vai valer isso aqui. 9 vezes 10 a 9. Então, tudo que vocês precisam lembrar é o que representam as letras. K é esse valor aqui, sempre vai ser Q1 uma carga, Q2 a outra carga e D a distância entre essas duas cargas. Ok? Mais alguns detalhes sobre a lei de Coulomb é que a lei de Coulomb é uma lei de inverso quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela varia de acordo com o inverso da distância elevada ao quadrado. Isso quer dizer também que, conforme a distância aumenta, a força diminui. E conforme a distância diminui, a força aumenta. E essa redução ou aumento está relacionada com o quadrado da distância. Por exemplo, olha essa tabela aqui do lado. Ó, a gente começa com um valor F e um valor D. Se eu dobro a distância, ou seja, aumento duas vezes a distância, a força, a gente já viu, se a distância aumenta, a força diminui. Mas quanto ela vai diminuir? Bom, o quadrado do tanto que a distância aumentou. Então, se a distância aumentou duas vezes, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a força vai ser dividida por 4. Se a distância, aumenta 4 vezes, o quadrado de 4 é 16. Então, a força vai ser dividida por 16, ou seja, ela vai ficar 16 vezes menor. Se a distância diminui duas vezes, o quadrado de 2 é 4, então, se a distância diminui, a força aumenta. A força vai aumentar 4 vezes. Se a distância diminui 4 vezes, a força vai aumentar 16 vezes, o quadrado de 4, ok? Então, é isso que quer dizer essa expressão, né? Lei de inverso quadrado, que é essa dependência que está aqui, ó. A força, esse símbolo aqui, esse alfa, ele representa a proporcionalidade, ok? E para a gente poder entender melhor como utilizar a expressão da lei de Coulomb, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente. O primeiro fala o seguinte: calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo, separado por uma distância de 15 centímetros. Então vamos lá. Ó. Quais as informações que a gente tem aqui? Esse cara aqui é o que a gente vai usar como Q1. Esse aqui vai ser o Q2. A distância está aqui, ó, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E por ele dizer que as duas se encontram no vácuo, ele só está reafirmando que o K que a gente vai usar é 9 vezes 10 a 9. Então, para a gente poder descobrir a força, a gente vai usar a lei de Coulomb. Só que tem um porém. Como a força é dada em newtons, ou seja, está em unidades do sistema internacional, essa distância não pode ser em centímetros. Essa distância tem que ser em metros.
para transformar de centímetros para metros, é só a gente dividir por 100. Então, isso aqui equivale a 0,15 metros. Ou, se você quiser mexer com potência de 10, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ou isso, como você preferir. Então, vamos lá. Então, substituindo as informações aqui no problema, o K vale 9 vezes 10 a 9. O Q1 vale 3 vezes 10 a menos 5. O Q2 vale 5 vezes 10 a menos 6. E eu vou usar aqui embaixo a distância como sendo 1,5 vezes 10 a menos 1. Isso elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta primeiro. Vamos fazer a conta separada. Os números, depois a gente mexe com as potências de 10. 9 vezes 3 dá 27, perdão. 27 vezes 5 dá 27 vezes 5, 135. Então, aqui a gente vai botar F é igual a 135 vezes a potência de 10, ó, multiplicação aqui, então a gente soma todos os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 9 mais menos 5, mais com menos dá menos. 9 menos 5, 4. 4 mais menos 6, mais com menos dá menos. Então, 4 menos 6, menos 2. Isso dividido por 1,5 ao quadrado, se eu não me engano, dá 2,25. E 10 a menos 1 dá 10 elevado a menos 2. Repara que as duas potências aqui são iguais, então é só cortar. Então, vamos fazer essa divisão aqui do lado. 135 dividido por 2,25. Vou completar com 2 zeros aqui, corto a vírgula. Então, vamos lá. 225 vezes, deixa eu ver, vezes 2 dá 450, vezes 4 dá 900, vezes 4 dá 900, então, vezes 6. Vezes 6 vai dar exatamente 1.350. Então, 6 aqui vai dar 0, esse 0 que a gente não usou vem para cá. Então, F é igual a 60 newtons. Ok? O outro exemplo fala assim, ó, estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Então, aqui ele quer saber o valor da carga, das cargas, né? E ele deu a força. Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é escrever a fórmula. Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, ó, agora a gente substitui os valores. A força está aqui, 200. Então, 200 é igual. O K sempre vale a mesma coisa. 9 vezes 10 a 9. Q1 e Q2, ele falou que tem duas cargas elétricas idênticas, com um valor Q. Tá aqui, ó. Então, no lugar de Q1 e Q2, a gente vai usar Q. Então, vai ficar Q e Q, porque são duas cargas idênticas. Isso dividido pela distância, que é 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Lembrando que tem um quadrado aqui, por isso que deu 16. 4 elevado ao quadrado é 16. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Ó. Esse 16, vou completar com 1 aqui embaixo e vou multiplicar assim. Ó. Isso aqui vai ficar. Isso tudo que está aqui vezes 1 vai dar exatamente a mesma coisa. Então, vamos botar aqui. Ó. 9 vezes 10 a 9 vezes Q vezes Q, Q ao quadrado. Isso é igual a 200 vezes 16. 200 vezes 16 dá 3.200. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse cara aqui primeiro, né? Esse cara que está aqui multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar Q ao quadrado é igual a 3.200
dividido por 9 vezes 10 a 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse cara aqui, eu vou reescrever esse 3.200 como sendo 32 vezes 10 elevado a 2. Para poder... Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. 16 vezes 2 dá 32. 32, isso aí. Então vamos lá. Então Q ao quadrado é igual a 32 sobre 9. Fazendo a divisão aí das potências de 10, vai ficar 10 elevado a menos 7. Que a gente faz, ó, a de cima. Quando a gente tem uma divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 9, menos 7. Vamos fazer essa divisão aqui no canto aqui. 32 dividido por 9 vai dar, primeiro dá 3, vamos sobrar 5. Completa com 0 aqui, bota uma vírgula. Aí vai dar 9 vezes 5, vai sobrar 5 de novo. Então 5, 5, 5 e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Então, Q ao quadrado é igual a 3,5 dízima periódica vezes 10 a menos 7. Bom, só para a gente concluir aqui no canto. Eu vou precisar ajustar isso aqui para poder tirar a raiz quadrada, porque esse menos 7 aqui, esse expoente ímpar não ajuda. Tem que ser um expoente par para a gente poder tirar a raiz quadrada e ficar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, que ao quadrado é igual. Eu vou andar uma casa para cá, vai ficar 35,5 vezes 10 elevado a menos... Deixa eu ver... menos 8. Então, isso aqui vai ficar Q ao quadrado é igual... Aliás, sem o quadrado já, né? Agora a gente só tira a raiz. Isso aqui vai ficar raiz de 35,5 vezes 10 a menos 4. Para tirar a raiz da potência, é só dividir o valor da potência pelo expoente da raiz. Então, essa conta eu vou fazer com o auxílio de uma calculadora aqui. Então, a gente tem... a gente quer saber a raiz quadrada de 35,5. Então, vamos botar aqui raiz. 5,96. Então, Q é igual a aproximadamente, né? 5,96 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Beleza. Bom, se eu não errei nada, é isso aí. Ok? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, né? Não se esqueçam de dar o like aí no vídeo, compartilhar com os seus colegas, amigos, quem você quiser aí nas redes sociais, ou mandar para alguém pelo WhatsApp, como você quiser, ajuda bastante. Podem botar, se eu tiver errado alguma coisa, tiver algum erro aí de conta, qualquer coisa, pode botar nos comentários que pode acontecer, né? Então, sempre é um prazer ler e responder todos os comentários que for possível. E não se esqueça, claro, né, de se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima aula e tchau.